Olá pessoal, eu sou Jade Salles, embaixador de Schwarzkopf no Brasil. Estou aqui junto com Juba Colorida e Gil Scável para apresentar a Essential Looks para vocês. Nessa edição eu tenho esses profissionais maravilhosos que vão comentar sobre como eles enxergam o Essential Looks dentro de uma visão global que a marca já desenvolveu com seus criadores e através de releituras que a equipe de embaixadores do Brasil já criou, inspirados nesta coleção. Então, a Juba e o Gil vão conversar conosco, falando como eles enxergam a possibilidade de Essential Looks no dia a dia deles dentro do salão. O que é Essential Looks? Para começar, o Essential Looks é uma ferramenta que tem como objetivo inspirar você, profissional de beleza, inspirar a todos para que você possa, enxergando o comportamento futuro, trazer para o seu salão e desenvolver no seu dia a dia serviços que vão lhe colocar em destaque no mercado. É uma ferramenta essencial e inspiracional completamente para que a gente não possa perder nunca cada edição, trazendo então esses gatilhos de inspiração para desenvolver no dia a dia do cliente o que ele deseja para cada atendimento que a gente vai fazer. O objetivo do Essential Looks, primeiro deles, é inspirar para que eu possa enxergar nessas imagens, nas técnicas, os produtos, os serviços e, em segundo ponto, criar uma educação de base para que eu possa desenvolver técnicas, para que eu possa desenvolver ferramentas novas, utilizando novos produtos, novas tecnologias e, enfim, criar imagens que representem o meu trabalho. Imagem que eu possa apresentar aos meus clientes através de Instagram, de Facebook, de TikTok, de todas as mídias, e inspirar o cliente para que ele queira comprar, adquirir aquele serviço. Então, eu acho que é muito legal quando a gente tem uma ferramenta que traz esse recurso e que me inspira. A partir do momento que eu tenho uma inspiração, eu tenho o poder de educação, de buscar o conhecimento técnico, de buscar como funciona a ferramenta, para criar uma imagem e apresentar para o meu cliente e sair na frente, que é o que a gente quer quando elas chegam e perguntam, faz aquela perguntinha clássica, né? Quais as novidades? E aí a gente chega para elas cheio de recursos para dizer, olha, temos isso e isso que vai lhe ajudar. As tendências de estilo de vida é o grande centro do Essential Looks. Ele traz para a gente um estudo internacional, global, do comportamento futuro. Então, é uma ferramenta que vai te ajudar a entender o que vai acontecer. Às vezes a gente diz assim, mas porque o meu cliente não gosta disso, não gosta daquilo. Ele não gosta hoje, mas daqui a pouco ele vai ver os influencers, os atores, artistas, usando aqueles cabelos. Eu quero aquele cabelo. E o Essential Looks é exatamente para nos colocar à frente, para que a gente tenha essa informação antecipada e possa chegar para o cliente com essa informação. Então, as tendências, elas influenciam os designers de móveis, elas influenciam todo o mercado da beleza, criadores de produtos, criadores de looks, de imagem, de textura, cor. Ela influencia a música, tudo que nós estamos ouvindo hoje já foi dito lá atrás como tendência. Então a gente vê o jogo eletrônico fortíssimo, né? A gente teve aí um revival de Madonna que todo mundo viu, que é uma tendência a resgatar essas coisas. As tendências vêm falando desse resgate. Então a informação de tendência, ela influencia tudo que a gente vive, inclusive o mercado de moda também. Essential Looks captura todas essas informações e traz para o mercado da moda e beleza, através da marca Schwarzkopf, ferramentas e produtos que foram desenvolvidos para que a gente possa estar preparado para no futuro, quando a cliente chegar no nosso salão, a gente já ter o que oferecer para ela, porque a gente já sabe o que vai acontecer lá na frente. Então é muito bacana quando a gente vê
o que foi dito lá atrás acontecendo hoje, e hoje o que nós vamos conversar aqui com vocês é o que vai acontecer amanhã. Da passarela para o dia a dia do salão. A inspiração da passarela e o eu quero ter esse cabelo, eu quero essa técnica, eu quero essa cor, eu quero esse serviço. A partir daí, nós podemos então, na coleção 1 de 2024, como eu já disse antes, a equipe global de Schwarzkopf cria um projeto de imagens para nos inspirar globalmente. Nós, os embaixadores do Brasil, criamos uma coleção, que daqui a pouco eu vou mostrar algumas coisas para vocês. E hoje eu tenho aqui 2 profissionais que estão no dia a dia do salão, que são influencers, que estão em formatos de Essential Lux completamente diferentes. Eu estou desde a primeira edição do Essential Lux, a Ju já participou de várias edições, não é, de Essential Lux, e o Gil, que está aqui pela primeira vez participando do Essential Lux. Então, é uma ferramenta que ela linka todos os profissionais de beleza, do mais experiente ao que menos conhece a ferramenta, mas que pode utilizar de forma igual, tirando proveito máximo dessa coleção. É uma coleção que foi criada por 6 criadores de forma internacional, apresenta 3 tendências, que são essas tendências que estão aqui atrás, que nós vamos falar delas daqui a pouquinho. E esses criadores criaram junto com essas tendências 3 serviços, que nós vamos falar mais detalhadamente deles também aqui, que é o Live de Blonde, Color Play e Color Melt. São 3 serviços com ferramentas exclusivas de Schwarzkopf, com produtos de tecnologias à frente, pensados para o futuro. Isso é Essential Lux. To know what's on trend is essential for your craft. Trends have an origin, a context. It's all about lifestyle. Shifts in the way we think, feel and live, impacting design, fashion, beauty and hair. It happens on the streets, on the catwalks, in magazines, the socials, in your salon. We translate all those insights into 3 distinct trends and create an Essential Looks collection each season. Together with our creators, we develop catwalk looks that make you stop and stare. Salon looks your clients want to wear. To inspire, to educate, with cut, color, styling techniques and services. You interpret, experiment, take from it whatever you need. Make your clients awe so they come back for more. Every time, each season. Essential Looks captures the spirit of time, so you have everything you need to stay at the cutting edge of your craft. Como vocês puderam ver no vídeo, o Essential Lux ele é muito abrangente. Ele traz a informação da passarela para o dia a dia do salão, enriquecendo de conhecimento os profissionais de beleza. O que não é diferente com essas 2 coisas lindas que eu tenho aqui. Juba, se apresente para a gente e fale um pouquinho de como é Essential Lux na tua vida. Perfeito, então. Meu nome é Júlia Zanin, me chamam de Juba no meio dos cabeleireiros. E eu tenho 25 anos, eu faço parte do time Schwarzkopf Masters. Essential Lux, ele é um ponto de virada na minha carreira, porque é como eu conheço de fato a marca. E também foi o ponto que me fez abrir a cabeça para entender que, como cabeleireira, eu também podia ser muito mais criativa. Foi realmente assim, um momento que eu entendi que o salão não tinha que ser só comercial, que tinha esse espaço de criação. Então, eu sempre gosto de trazer tanto o evento que a gente participou em 2022, quanto o meu primeiro contato com o Essential Lux, como 2 pontos de virada muito importantes para mim como profissional. E eu estou muito feliz de estar aqui, é uma honra poder conversar com você, porque eu te admiro muito quando a gente fala na questão de tendência. E a tendência que eu quero mais conversar sobre hoje fala muito sobre a minha pessoa como perfil de cliente e também sobre o perfil que eu tenho dentro do meu salão. Que maravilha, eu também sou seu fã, claro. E Essential Lux é exatamente isso, trazer as diferentes experiências para o contexto diário do profissional de beleza. Sim. Eu tenho um outro exemplo também, nosso também convidado maravilhoso nessa edição, que é o Gil.
Gil, se apresente para nós e fale um pouquinho sobre como é a expectativa sua com relação ao Essential Looks. Bom, eu sou o Gil Scávia, sou cabeleireiro e maquiador, porém eu faço parte de um universo um pouco diferente do de vocês. Vocês são um universo só do salão e tal. Eu venho da moda, então eu migro da moda para o salão. Então eu percebo que eu tenho essa conexão com o Essential Looks nesse ponto entre moda e salão, que é um ponto importantíssimo para o profissional de beleza. Uma coisa está ligada à outra, né? Sim, e o que é mais legal do Essential Looks, que eu vejo, que ele conecta as duas pontas de formas orgânicas, mas diferentes. Ao mesmo tempo que você tem um cabelo que está na passarela, você vê no cabelo que a Juba faz no salão. E aí você fala, gente, tem disso lá na moda. Então eu vejo o Essential Looks como uma ferramenta muito importante, tanto para o profissional que está dentro do salão, como o profissional que também quer ser artista fora do salão, criando, fazendo coisas novas e saindo um pouco da zona de conforto mesmo do salão. Eu acho que o Essential Looks é, para mim, assim, uma ferramenta indispensável. Que maravilha, é isso mesmo. E essa coisa da moda, esse link da moda com o salão, é exatamente o que faz que a cada edição do Essential Looks, a gente tem aí 3 tendências que linkam o que está se usando, o que a indústria de moda está querendo, está pensando para o futuro, para que quando o cliente chega no salão com aquela necessidade, a gente já se antecipe e diga, eu tenho tal ferramenta, tal serviço que eu posso oferecer a ele. A primeira tendência chama-se os otimistas. Eu diria que essa coleção é uma coleção que ela aborda a efervescência do viver desse momento que nós estamos aí. Tá? Ela vem falando exatamente de otimismo, de otimização, ela vem falando de realismo, de realidade física, realidade virtual e de ousadia, de criatividade, de humanidade. Então são 3 pontos que juntos vão determinar esse comportamento futuro. E vamos ver os otimistas? A tendência 1, The Optimists, ou os otimistas, é uma tendência que vem trazer para a gente um contexto de humanitário, um contexto de reuniões, de grupos, de momentos como nós estamos vivendo hoje, toda essa tragédia aí do Rio Grande do Sul, e que no momento seguinte nós vamos precisar nos juntarmos, nos unirmos e tirarmos uma lição de todo esse passado. Então, quando nós falamos de otimistas, nós estamos falando não só de good vibes, mas estamos falando também de otimização de serviços, de posturas, de conceitos e, lógico, de renovação. Dentro de um contexto global, os otimistas são pessoas que se reúnem para celebrar atos culturais, encontram o positivo da vida depois de um passado tenso. E aí nós temos um ano político, nós temos políticas de grande relevância em Paris, de grande relevância nos Estados Unidos, Jogos Olímpicos na França. Isso tudo é um movimento que determina e foca nos otimistas. Como você se influencia ou enxerga essa coisa desse movimento otimista, dessa tendência, Juba? Jades, uma coisa que eu acho muito interessante pontuar sobre Essential Looks é que quando a gente fala de tendência, parece que a gente está falando de um
um ser místico que existe aí, só que não tem cara, não tem nome. Sendo que a tendência, na verdade, ela fala sobre comportamento humano. E eu gosto dessa tendência porque ela é uma proposta de resposta depois de um momento muito estressante mundial. Então, a gente vem de uma pandemia, a gente vem de um momento de muita guerra acontecendo, de notícias tristes bombardeando a gente o tempo todo. E eu sinto que a tendência dos otimistas, ela vem justamente como uma resposta a esse caos. Então, é uma coisa assim que, em vez da gente se deixar afetar completamente, e se a resposta não for de medo e sim de esperança? E se for de uma coisa mais positiva, de fato? O que sobrou disso? O que nós vamos fazer com o que sobrou? Exato. Não é o pós. E eu gosto dessa ideia da reunião, da cooperação, de juntar as pessoas, porque eu acredito, Júlia, né, que é uma resposta muito mais interessante a tudo isso que a gente está vivendo. Então, nesse contexto global, eu gosto muito de analisar que esse comportamento de grupo, de massa, ele vem desse contexto de caos. E ele é uma resposta muito mais interessante do que se deixar levar por isso, né? E a construção do altruísmo. Sim. Não é o que vai fazer com que as pessoas parem no futuro para pensar como elas vão se comportar no pós-guerra, uma pós-tragédia como essa que nós estamos vivendo aqui no Brasil. O que vai acontecer depois? Então, essa tendência ela vem abordando isso porque o mundo precisa disso. E como isso reflete na moda? O que as pessoas vão usar? Como é que elas vão se comportar? Que roupa? Que cabelo? Que essas pessoas vão chegar no salão dizendo: eu quero um cabelo, mas eu preciso que seja prato, que seja que eu não tenho muita grana porque eu perdi tudo. Enfim, isso é Doei real. tudo por uma instituição. Real, né? E como é que você enxerga isso do ponto de vista de moda? A imagem ela nos diz exatamente como vai ser. Né? Mas como você analisa isso, Gil? Eu vejo muito dessa tendência uma moda mais sustentável. Ela está aproveitando peças que ela já tem para associar junto com o cabelo que ela já vai fazer para o futuro. Tipo, eu quero um cabelo mais prático, como você disse, eu quero um cabelo mais moderno, mas ao mesmo tempo eu não quero investir tanto. Então é um cabelo que tem uma pegada mais grunge, assim, mas ao mesmo tempo também ela puxa isso pra roupa. É mais descompromissada, né? É tipo, eu vou pra um festival, misturar as coisas, eu vou colocar um colar, eu vou pôr um colete, eu vou pôr uma camiseta. Sabe, o colete do meu pai de 10 anos atrás, que tá lá, que não foi descartado, mas que eu vou resgatar e vou usar. Então, eu vejo que tem muito dessa moda nele, nessa tendência. Principalmente nos meninos, eu vejo nos meninos uma pegada mais despojado mesmo. As meninas ainda vai um pouco mais glamourosinha, vai colocar um colar mais sofisticado, mas ela sempre vai estar sempre pincelando no reflexo do comportamento dela do dia, né? Vai muito do que ela está usando, vai ser influenciado do que ela trouxe do dia a dia dela. Eu não sei se de repente a gente pode adaptar de uma forma mais orgânica para o nosso público hoje, né? Falando em tudo que acontece no Brasil, mas eu acho que de uma forma gentil a gente vai trazendo, como a Juba falou, é um ser que parece que não existe, né? As pessoas falam, como eu vou trazer isso para o dia a dia? Porque é uma coisa do futuro. Todo mundo imagina a coisa do futuro, uma coisa que é mais futurista, não passado, né? Eu percebo que está uma referência um pouco mais antiga do que atual. E eles estão mesclando os dois. É perfeito. Quando a gente fala dessa coisa do resgate, nós estamos falando de uma juventude que está acontecendo aí, que vai estar atuando, né, de forma a quebrar os padrões, a quebrar os conceitos e preconceitos que já foram criados. Sim. Então, esse otimismo, ele pode se transformar num salão. Essa coleção, essa edição da Essential Looks, apresenta o Live in Blonde, como uma proposta de serviço onde nós temos essa mescla exatamente da linha Blonde, que é uma linha premium, com
um contexto de matização e finalização de Vibrancy, que é uma linha dentro do universo Igora. E esse contexto de serviço, ele cria essa mescla que nós estamos falando dentro desse mercado otimista. Como isso Se torna uma ferramenta. e como isso pode impactar no salão? Não é? A gente vê aí pelo próprio look, a gente vê que é um look que não está construído em cima de regras, que tem que ser certinho, que tem que ser, mas que eu posso fazer isso utilizando Blonde Me e que posso matizar e dar a cor que eu quiser utilizando os produtos. Eu percebo que de ele usa, Vibrance. na verdade, o movimento natural do próprio cabelo para criar o desenho da mecha. Ele não é uma coisa, como você diz, arrumadinha, Engessada, né? Padrãozinho, que tem que ser tudo perfeitinho. Ele é mais no movimento fluido do próprio cabelo. É uma continuidade, né? Porque a gente já viu essa proposta em Essential Looks desse cabelo que é um cabelo a beleza. Eu gosto muito disso, que eu falo que é a beleza da imperfeição. Que a gente foi tanto tempo educado sobre aquela coisa que é linda, que é perfeita, que é bem acabadinha. E se não fosse assim, não era legal. E isso, Essential Looks já vem falando em algumas edições que há beleza na imperfeição. E eu acho que essa tendência é uma continuação da aposta desse trabalho que você já faz muito bem isso no dia a dia. Você já explora cores, você já brinca com movimentos, com texturas. Aí eu vejo teus vídeos lá que são maravilhosos e que dizem, não, eu não estou preocupado que vai ficar bonito. Eu estou preocupado que eu ache bonito. Né? Porque não é sobre o que as pessoas vão pensar, mas sim sobre como o cliente vai se olhar no espelho e dizer, isso mesmo que eu queria. Que lindo. Pronto, missão cumprida. Os otimistas, eles vêm abordando isso, tanto em forma de serviços, quanto em forma de inspiração para que você possa criar looks ótimos. Aproveitando agora para falar da segunda tendência, que seria os novos realistas. É uma tendência que particularmente eu amo, como eu disse antes, eu me identifico muito com ela e, 70% das minhas clientes também entram nesse perfil, nesse padrão de comportamento. Eu gosto muito de falar do momento histórico, quando a gente fala sobre Essential Looks, porque, como eu disse, falando sobre os otimistas, não é só o que está usando, o que é bonito, é uma questão de comportamento, como as pessoas estão se comportando e por que elas estão se comportando dessa forma. E New Realities, né, os novos realistas, ele vem num momento que o eu digital e o eu real, ele está tão misturado que é até difícil diferenciar um do outro. E para exemplificar isso, eu queria trazer 2 exemplos. O primeiro é sobre um estudo que foi feito por uma empresa chamada Newzoo, que é uma empresa que analisa dados sobre a indústria de videogames. Ano passado, a indústria de videogames, ela faturou mais do que a indústria de cinema. E eu acho isso interessante porque hoje em dia, quando a gente fala de jogos, de videogame, a gente fala muito sobre filmes interativos. Hoje em dia é muito comum você encontrar franquias e sagas que são muito mais um filme onde você consegue ter as suas escolhas, você cria o seu personagem, é o teu nome que está ali, é o teu avatar, e você consegue muito mais uma sensação de imersão na história. E é engraçado pensar sobre isso, como as pessoas têm preferido participar desse tipo de atividade do que, às vezes, sentar e assistir um filme onde você não é o protagonista, né? E o segundo ponto sobre essa questão do eu digital com o eu real é que, hoje em dia, o nosso nome ele é trocado muitas vezes por nossa roupa do Instagram. A nossa reação nas redes, ela é um avatarzinho que a gente cria como se fosse a gente pequenininho assim. Quantas vezes a gente vai se apresentar e fala, esse aqui é fulano? Ninguém me fala. Eu já não chamo Júlia Zanini. Não, ninguém me nunca. chama de Júlia Zanini, me chamam de Juba Colorido o tempo todo. E foi uma coisa que aconteceu, porque esse era o meu arroba do Instagram. Então, quando eu falo sobre essas duas realidades estarem tão misturadas a ponto que o digital é real e o real é digital, são nesses pontos. Hoje em dia nós temos influenciadores digitais que são digitais. Um exemplo gringo que ficou bem conhecido um tempo atrás
é a Lil Miquela, que ela não existe, ela é uma AI. E aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a Lu do Magalu, que você encontra simplesmente assim fazendo publi de batom, entende? É uma pessoa que não existe. Isso se tornou tão comum pra gente que não é nenhuma coisa que a gente questiona mais assim. Até E já roupa tem digital. cliente que chega no salão e diz, eu quero o cabelo da Lu. Eu quero a Lu da Magalu. Eu digo, sim, claro. Sim, com certeza. Então influencia, né? Não, com certeza. Isso o realismo é isso. Eu tava Os conversando... news realistas. Eu estava conversando com o Jades agora cedo, eu comentei com ele como minhas clientes hoje em dia, muitas trazem desenho como referência, não é mais, essa foto aqui na revista de fulana. É um anime, é um desenho, um desenho que ela gerou com AI do cabelo que ela quer. E, novamente, falando dessa questão de ser uma coisa tão misturada, não é um comportamento que a gente questiona mais. Então, a tendência da nova realidade é isso. Essa questão de estar tão junto, que não tem mais a diferenciação do digital para o real. E já falando um pouco da questão histórica e falando já da questão das clientes, né, das novas realidades, eu vejo muito a questão do videogame mesmo. Porque a gente tem a questão da customização fácil. Quando você cria um avatar, seja num jogo, seja numa rede social, porque hoje em dia tem como, né? A figurinha do WhatsApp é seu rostinho ali, né? E a inteligência artificial, ela tá aí para mexer com tudo isso. Sim, total. O metaverso, todas essas questões, a gente tem essa possibilidade de customização muito mais fácil. O que é mais fácil? Dar 2 cliques num botão ou ficar 8 horas no salão mudando o cabelo? E as clientes que seguem esse perfil de comportamento, elas trazem muito isso para o real. Então, quando elas vêm para o salão, elas trazem essas referências que fogem do que é convencional e também de como se elas estivessem se customizando. Então, o avatar que era digital, agora também eu sou um avatar, eu consigo me customizar do jeito que eu quiser. Então, um exemplo prático, ontem eu estava pensando sobre isso e tudo, e me deu uma vontade de raspar um pedaço do meu cabelo, eu só fui no banheiro, peguei a máquina e pá, pronto. Customizei. Fácil, rápido. E o perfil de cliente dessa tendência, ele é muito para esse lado. E quando a gente fala sobre serviços de cor, porque afinal, se tem cliente, tem perfil, tem serviço. Eu penso muito na questão de serviços que são mais temporários, porque a customização ela costuma ser mais rápida. As clientes que eu vejo esse perfil, elas gostam de trocar o cabelo com muita frequência. Eu tenho cliente que chega no salão para fazer uma coisa e já está falando da próxima. Então elas estão lá, eu amei esse cabelo, não vejo a hora de trocar ele, fazer tal cor que eu vi ontem no Pinterest. Então essa questão da facilidade da troca é uma questão a ser levada em conta. Não exclui, claro, pessoas que querem fazer serviços que são permanentes ou que vão ter uma durabilidade maior. Porém, é interessante a gente pontuar isso, que tudo isso vai ficar em volta da questão da customização, como se você fosse o teu próprio avatar dentro de um jogo, alguma coisa do tipo. E aí que também entra essas formas mais ousadas, menos convencionais, mais criativas. O próprio perfil aqui da passarela, a gente vê esse corte, é um corte... Que nome que tem esse corte? Não tem. É simplesmente formas que são jogadas ali e que você facilmente conseguiria ver num jogo tipo Cyberpunk 2077. Com certeza tem esse corte lá. Então, pensando um pouco sobre isso, eu queria muito perguntar para você, Jades, sobre a questão do serviço. Falando sobre ferramentas de cor dentro de Schwarzkopf. Os neorealistas, eles apresentam essa tendência neorealista, ela apresenta um serviço de cor chamado Color Play. Color Play. E é um serviço que mescla exatamente esse lado lúdico da técnica de coloração com os produtos de cor. Nós vamos falar aí da combinação de triângulos invertidos, de blocos em triângulos invertidos. Nós vamos falar de transparências, de véus de cor, né? De cores que não tenham grandes durabilidades, exatamente como você falou, porque eu preciso trocar de cor depois. Então, para isso, a Schwarzkopf desenvolve ferramentas incríveis com tecnologias de altíssimo nível, como é o caso na criação original do look, que foi feito com Chroma ID, que nós não temos agora no Brasil, mas que podemos criar perfeitamente com Igora Vibrance,
porque temos cores vibrantes, tecnologia com poder de hidratar o fio durante essa durabilidade que não precisa ser longa, né? Que vai me permitir trocar de cor na hora que eu quiser. Então, é um serviço que vai lhe diferenciar, que esse público ou esse comportamento realista existe no salão, né? Que ela chega e diz, eu quero isso e isso. E a gente saber identificar isso é muito legal. O Essential Looks ele tem esse poder de trazer essa informação que foi desenvolvida por um grupo internacional, que depois chega pra gente lá na sua região. Tu atende aonde, Juba? Eu sou do Paraná, uma cidade chamada Quatiguá. Oh, que maravilha! 7 mil habitantes. Em São Paulo. Em São Paulo, que é a maior, né, a megalópole do nosso país. Então, independente de onde você está, você vai ter um serviço a favor e dentro de uma visão futura. Que a Schwarzkopf tem sempre essa preocupação de trazer para a gente, além da informação, que você lê muito bem, que você entende muito bem, criar aquele serviço que vai lhe diferenciar. Detalhe, isso é uma sugestão, porque você pode criar esse serviço com a ferramenta que você quiser, inspirado nessa informação que nós estamos trocando aqui, nesse bate-papo. Isso é que é legal. Perfeito. Eu acho muito importante falar sobre serviço de cor, porque, novamente, é importante que, para nós como cabeleireiros, que essa informação seja prática, né? Então, eu entendi o que é a tendência, mas como que eu aplico isso? Quais são as ferramentas que têm a ver com a tendência em si? E outra questão prática é a questão visual. Então, temos aqui um mood board, que não fui eu que montei no papel, mas fui eu que escolhi as imagens, e a gente consegue ver questões que se repetem muito dentro da tendência Novas Realidades. Então, as cores são cores frias, meio metálicas, tem muito contraste entre luz e sombra. Você consegue ver superfícies que lembram essa questão da pele de um robô. Dá pra falar que o robô tem pele? Acho que dá, né? Então, tem muito elemento do cyber, do digital. Eu gosto muito dessa imagem aqui, porque isso aqui é o cabelo dela. E parece que são cabos, né, que estão conectados, mas é o cabelo dela, são tranças. Então, falando sobre essa questão visual, eu queria muito perguntar para o Gil, porque como ele entende muito dessa questão de moda e das referências visuais, como que você enxerga essa tendência dentro do meio da moda? Juba, eu sinceramente sou fascinado por essa tendência, porque eu acho que assim, a gente tem, além de ter uma interferência futurista, a gente tem uma coisa atual, porque essa tendência, né, que você acabou de citar sobre as IAs e tudo isso está acontecendo agora, nesse momento. As pessoas estão o tempo todo se conectando através de redes sociais, elas estão, né, virando personagens da rede social, como até o Jades falou para a gente, teve situações onde uma cliente busca algo que é do virtual, que só existe lá, como uma personagem. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer uma boneca que é uma influenciadora. E hoje eu tenho clientes que chegam e falam, você faz o cabelo da boneca em mim? Que não é Barbie, mas acabam chamando a coitadinha de Barbie, ela chama Angelina. Ela tem vida, ela tem personagem, ela é uma influenciadora, ela vive, a empresa vive dela. Então, você vê, assim, também estamos partindo por uma coisa completamente paralela. Daqui a pouco a gente está fazendo cabelo de bonecas para virarem grandes influenciadoras. E na moda a gente vê isso muito. Exemplo, o metalizado, as cores. Quantos desfiles a gente já não viu com a pegada meio punk, com a pegada mais underground, com a pegada mais colorida, com o fashionismo. Os tecidos líquidos, né? Que estão aí já aflorando nas vitrines. Não, e a gente fala muito sobre... Quando a gente fala muito sobre moda, a gente fala muito sobre o comportamento, né? As pessoas procuram o cabeleireiro para acompanhar o comportamento dela para o dia a dia. Exemplo, eu quero um cabelo que acompanhe o meu estilo de vida. E aí, de repente, aquele momento dela, colorido, é o comportamento dela. E ela vai fluindo de acordo com o dia a dia dela. E o digital está trazendo essa informação
o tempo todo. Eu percebo que, exemplo, o colorido antes era para um tipo de pessoa. Hoje o colorido é para todo mundo. Hoje tem gente que usa cabelo colorido avermelhado, como o seu tá, como tem gente que antigamente provavelmente era visto como Um grupo, né? um grupo de pessoas. Sim. É só aquela turma. Uma tribo, né? Como Aquela chamavam turma que antigamente. curte aquele cabelo colorido. Tinha salões que eram especializados só em esse tipo de serviço, porque era o público que eles atingiam. Mas hoje eu percebo que hoje acontece tanto num salão mais nichado, colorido, de gente que mais underground, mais moderno, como também eu vejo, por exemplo, numa cliente minha, glamurosa, que fala, ai, quero uma mecha rosa hoje, porque eu tô fluida, eu quero ter... Ai, aconteceu um movimento Barbie, eu quero ter uma mechinha rosa, que também está pensando na possibilidade de aquele rosa uma hora sair e ela voltar a ser a loira. Eu acho que o realismo está trazendo também oportunidades para a gente, dentro do salão, criar novos looks. E também a gente está aprendendo a lidar com novos serviços, né? O serviço de cor era um serviço muito específico dentro do salão. Era uma coloração global ou era uma coloração pontual de raiz? Não tinha esse mix. Vou fazer a raiz mais escura com a ponta mais clara, misturar cores. Exemplo, no seu trabalho eu vejo muita fluidez de uma cor para outra. Então você vê essa coisa meio holográfica. E esse trabalho de criação de cor com holográfico é um trabalho que você tem que saber a união das cores, você tem que estudar para poder fazer ela fluir e não criar blocos. Então, existe todo um trabalho de pesquisa. Parece ser super simples de só ir lá e pigmentar o cabelo, mas não é. Você tem que pensar até na transição da cor. Então, acho que é um serviço que vale a pena cada um de nós, cabeleireiros, ir atrás de informações sobre produtos, sobre quais os recursos. Agora a gente tem Chroma ID, então Chroma ID dá para fazer isso, mas ele não funciona para esse tipo de ação de cor, mas eu quero ele para uma outra coisa. Então, a gente tem hoje um campo, né, gigantesco de oportunidades para brincar com cor, e era uma coisa que a gente antes não tinha. A gente tinha meia dúzia de produtos, né, que faziam o serviço, mas hoje a gente tem Chroma ID, a gente tem Vibers, tem vários produtos que a gente pode brincar com a descoloração, até a própria descoloração com couro, né? A gente pode brincar de tantas formas, e eu acho que essa realidade hoje conecta muito com a moda. A moda é uma coisa que está sempre acontecendo agora, no mundo inteiro. Hoje você via a internet, via tudo, você vê tudo que está acontecendo no mundo inteiro. Está acontecendo um desfile da Dior lá em Paris. Você está acontecendo, você está vendo aqui. Antigamente levava 4, 5 anos para uma tendência chegar. Sim. Hoje a gente está vendo full time, é uma coisa muito rápida, que é a realidade de hoje. Então, esse tema é um tema e uma tendência muito atual. E as distâncias se encurtaram com isso, né? Não, e hoje você fala com um profissional que está do outro lado do mundo, que está criando essa tendência. Hoje a Juba pode falar com a pessoa que criou essa tendência que está hoje estampada aqui. Ela pode estar via o Instagram, via o WhatsApp, via qualquer coisa. Ela está falando com a pessoa que criou essa tendência. Então, isso é a realidade atual. O nome já diz tudo, né? Isso. É realidade, está acontecendo agora. Exato. Os realistas foi um movimento também cultural e artístico muito forte na França dos anos 70. E era exatamente, tinha o intuito de resgatar os pobres, os operários e trazer isso para a arte, né? Hoje a gente está vivendo os novos realistas, que nada mais é do que um resgate igual. É uma tendência que vem abordando num universo de cores que fica muito claro, não é? A diversidade, a multiplicidade das formas e das pessoas, e o colorido, quem gosta de cor, quem quer trazer essa cor para a sua vida através dos cabelos, e nós podemos entregar com essa tendência que a gente já está vendo muito aí no mercado e vai ver muito mais ainda. Tanto os semis-permanentes como os permanentes. Tem gente que quer isso para a vida. Tem gente que fala, não, essa é a minha cor da vida.
e traduz isso como personagem da vida o dela. que não deixa de ser um personagem, né? Essa questão do avatar. Então, tipo, isso aqui é a minha marca registrada, tem a ver comigo, é uma coisa mais criativa, né? Eu acho que, exemplo que você disse da pessoa hoje trazer a imagem virtual para dentro do salão, faz com que a gente fique de olho no que está acontecendo. Se a cliente já está na frente, a gente tem que estar 2 passos na frente. Com certeza, Então, eu sempre falo isso, eu sempre O falo. Essential Looks é para ensinar a gente a dar sempre 2, 3 Está passos. preparado para quando ela chegar. Porque ela não pode chegar com a novidade, a gente que tem que estar pronto com a novidade ali. Olha, está acontecendo já. Vamos acontecer aqui também? Eu sempre falo muito isso, eu sempre gosto de deixar muito claro que essas coisas que parecem ser muito de jovem, da geração Z, é o público do amanhã. E na nossa área é assim, se você não se atualiza, alguém vai se atualizar na sua frente e você vai ficar para trás, não tem como. Então, tudo isso que parece muito, não, é coisa de jovem, não sei o quê, espera que vai cair na tua cadeira. Eu tenho uma frase que me ensinaram há muitos anos atrás, a cliente até pode envelhecer, mas ela sempre vai querer o que é novo. É, exatamente Então, isso. Se a gente deixar a coisa acontecer, passar, a gente fica para trás. Antes de finalizar, então, esse bloco sobre essa tendência, eu queria fazer algumas indicações de cultura pop para quem quer se inspirar um pouco mais nessa estética, porque acho muito interessante também, né, colocar que isso está acontecendo no mundo, então está aparecendo cada vez mais jogos, séries, filmes com essa temática. De filmes, eu gosto muito do novo Avatar, que saiu ano passado, se eu não me engano, e de um filme de 2017 chamado Blade Runner 2049. De série tem Love, Death and Robots, da Netflix, que é muito bom, e tem Carbono Alterado. De jogos tem Cyberpunk 2077 e Starfield, que lançou também ano passado e tem toda essa questão de ser um filme interativo, que eu acho que é muito legal para quem curte essa vibe, essa estética. Os neorrealistas, eles são eletrizados por tintas e cores viscerais, pegando os reinos e pixels de nossas telas e entrelaçando-os em cortes galácticos e feixes violetas, rosas e vermelhos. Isso é a imagem do novo. Bom, vamos partir para a tendência 3, né? Tendência 3, Darling Crown, ou os ousados. O que eu vejo dos ousados? Eu vejo essa pessoa que está tomando posse da sua própria imagem, que está tomando posse desse cabelo natural, que está tomando posse desse visual fluido, desse visual mais autoral, com a identidade dela mesmo, ou dele, ou dela, ou deles. A gente está num momento muito com formas, com cortes, com técnicas, com ousadia. Eu vejo muita ousadia em tudo. Não ousadia de ser ousado, de fazer algo não praticável, mas ousado de se empoderar mesmo, de assumir o visual, né? Exemplo, nas formas, eu vejo que as formas elas se repetem, mas ao mesmo tempo elas têm silhuetas bonitas, elas têm silhuetas mais bem trabalhadas, elas têm cortes e têm harmonia. Eu vejo muita da moda nesse visual, numa coisa mais clean, mais leve, mais próprio, mais do próprio ser humano. Exemplo, eu vou explorar o que a Juba tem, eu vou explorar o que ele tem, eu vou explorar o que eu tenho, eu vou explorar o que as pessoas têm. Não
engessar, é tirar o gesso, na verdade. Essa é uma tendência que vem para tirar o gesso das pessoas de uma forma que elas consigam ser quem elas são ou quem elas desejam ser. Eu vejo muito na questão dos serviços, eu vejo serviços maravilhosos acontecendo, mas sempre com personalização. Tipo, como você quer o seu cabelo? Você gosta desse cabelo com movimento? Então eu vou personalizar o cabelo apropriado para você. Não porque a ele disse que tem que ser assim, na moda é assim. Na moda é assim, mas para você não é, então é assim que vai ser. Então eu vejo que essa é uma tendência que está vindo para ser ousado. Tipo, ousado na questão de deixar a pessoa livre. Eu acho que os cortes, exemplo, os cortes têm formas, tem geometria, tem desenho, tem silhueta, tem volume, tem um monte de situações que está acontecendo, mas é tudo sobre o indivíduo, é tomar a voz. Juba, quando você vê essa tendência, o que você acha que dá para a gente aproveitar de serviço nessa tendência? Tá, perfeito. Quando a gente fala de serviço, é importante falar que não é só sobre o que é bonito, né? Como eu falei antes, tendência não é só o que está usando. Até o que porque é bonito é relativo hoje. Exatamente, né? Bom ponto. Mas também o que existe por trás, né? Do comportamento das pessoas que estão dentro desse perfil de consumo. Então, como você falou de empoderamento, dessa coisa de pegar o que é seu de fato e usar o que é seu, eu consigo pensar em 2 pontos. Um ponto de retorno ao que é clássico, ao que o que essas pessoas viram, o que era repetido dentro da própria ancestralidade, do próprio contexto social e tudo, só que de uma pegada um pouco mais repaginada. Então, é clássico, as formas elas são conhecidas, elas são familiares, mas tem algo novo, até porque a gente está falando de uma tendência que fala muito de futuro. Né? Sim, e o mais legal é que, exemplo, você está pegando a mesma forma e transformando numa coisa nova. Exato. Isso já é futuro. Você está pegando o velho ou o clássico para alguns, ou o velho para alguns. E o clássico não é necessariamente velho. O clássico, ele é atemporal. Para alguns, essa transição. E pode ser reaproveitado, reutilizado. É uma transição fluida, né, que eu vejo muito naturalidade nessa fluidez. Sim. Exemplo, pegar um corte Chanel, que é clássico para algumas pessoas, ou para alguns, é um corte mais de senhora, mas para outros é um corte super moderno, mas é a forma que você esculpe esse cabelo, a coloração que você coloca. E se empodera dele, né? Que é o que a gente está trazendo nessa tendência. Sim, perfeito. E além dessa questão do clássico, eu vejo muita questão do empoderamento como uma questão de aceitação do que já é nosso, né? Então, não como força. Tipo, é meu. Não, só. exato. É meu. É porque vestir. no não outro é só ponto falar de, uma mulher que se empoderou, ela tomou força e ela sumiu. Ela tem voz. É meu, né? Ela vestiu isso. E que se ela no salão, ela não perceber o encaixe dela no atendimento, no serviço que é prestado, no serviço que vai ser oferecido a ela, ela recua tranquilamente, naturalmente. Nós estamos falando aí mais uma vez, uma tendência que vem abordando a diversidade por um ângulo político. Sim. Não é? Vem abordando a diversidade de aceitação, não simplesmente por aceitação, mas sim por empoderamento, lugar de fala. Então, como eu vou conceber um serviço de cor, de tratamento, de corte para uma pessoa que tem um cabelo afro, para uma pessoa que tem um cabelo de uma etnia asiática extremamente grosso, extremamente pesado, para uma pessoa que tenha saído de todas essas coisas que a gente já falou, de guerras, de enchentes, e que chega e está exilada, não é, num outro estado ou num outro país por força das circunstâncias, e que precisa ser vista dentro do salão como um cliente.
independente disso. A gente estava conversando sobre uma coisa como que eu acho muito legal falarmos aqui, porque o Essential Looks ele fala de futuro. E quando ele fala dessa tendência, ele está falando das pessoas que vão chegar no salão. E como ela vai ser recebida no salão de luxo? Como vai acontecer para uma mulher negra ser atendida num salão de brancos? Como vai acontecer daqui para frente para a mulher branca ser atendida num salão que até então era exclusivo de negros? Então, é sobre essa revolução cultural, é sobre esses novos encaixes que essa tendência vem abordando. E é muito legal o que você diz com relação a esse empoderamento, porque você começa a enxergar como cabeleireiro, como profissional de beleza, um novo mercado que está se abrindo aí para a gente, não é? E que nós vamos receber essas pessoas com um serviço exclusivo para ela, como o Color Melt, que é o que a Schwarzkopf apresenta como proposta de cor, de serviço, para fortalecer essas formas clássicas, mais atualizadas. Concorda comigo? Eu concordo com você. Não é isso? Eu vejo muito na parte de cor um serviço inicial para essa cliente. Ela vem procurar o salão por um serviço de cor que é uma cor atual. É uma cor que está ali acontecendo. Essa tendência de Color Melt é uma coisa que as mulheres estão buscando, porque é uma cor mais natural, é um cabelo com uma textura mais orgânica, com cabelo dela. Mas eu mesmo, né? Tipo, eu quero estar bonita porque... Com o que é meu, né? Com o que é meu. Eu não quero adereços, eu não quero colorações, eu não quero sofisticações, eu quero ser eu. Eu quero ser só apenas eu. Eu vejo também na moda uma fluidez, na maquiagem, uma pele mais bonita, mais clean. São cores que realçam a beleza dela e não só o que os olhos do outro enxerga como belo, mas o que os olhos dela enxerga como belo. Eu vejo que nessa tendência a mulher está mais feminina, inclusive na questão de usar o cabelo Black Power, de usar tranças, de usar o cabelo mais fluido, do Chanel. Então a gente está numa tendência mais moderna. Essa é uma tendência futura. Com o serviço de cojo, você acha que a gente consegue encaixar essa tendência em que categoria de serviço, além de Color Melt? Você consegue ver um outro serviço como mechas, blonde me em outra linha de Schwarzkopf? Gil, eu consigo enxergar outros serviços de cor, porém eu acho que não foge muito dessa questão da naturalidade. E quando a gente fala de empoderamento nessa tendência, eu acredito que é um empoderamento de o que é meu, o que é natural meu, não é errado. Então é realmente essa coisa do... Não é que eu quero me empoderar para usar uma coisa totalmente diferente, é uma questão de o que sempre foi meu não era errado esse tempo todo. Então agora eu vou usar com muito orgulho, sabe? Então eu enxergo muito essa questão da naturalidade ainda, mas eu acredito que se esse procedimento de cor, seja um loiro, um iluminado, seja também uma questão da pessoa, isso aqui me representa, isso aqui é uma coisa que eu queria usar por muito tempo e me foi negado de alguma forma, eu enxergo muito essa questão de conseguir adaptar esse cabelo que não é, entre aspas, natural, para a realidade de Darren Crowd. Como exemplo, algumas vezes as mulheres negras não podiam usar cabelos loiros porque loiro era de pessoas brancas. Sim, isso foi negado por muito tempo e é uma questão de não, eu me identifico, isso é meu de certa forma. E que tem mulheres negras que ficam de cabelos loiros mais lindas do que muitas vezes mulheres brancas. Sim, com certeza. Então eu acho que é muito falar sobre o que ela é e não sobre o que as pessoas dizem do que ela é. Não é mais sobre o que as pessoas pensam, mas sim sobre o que eu penso sobre mim. Exato. Então, é tipo, eu gosto, eu me sinto bem quando a cliente chega no salão e você faz o cabelo dela e você coloca a informação que você quer ali e ela olha e diz, era isso mesmo que eu queria. Acabou, é sobre isso. Não é mais sobre, porque fulano disse, porque não é mais sobre, é sobre aquela conexão que você cria com ela,
aquele empoderamento no sentido de que nós estamos nos entendendo. Sim. Eu vou valorizar o que você quer, eu estou aqui para realizar, tem ferramentas para isso e juntos nós vamos criar essa imagem, que quando nós falamos de imagem, nós estamos falando da imagem dela diante do espelho. Eu vejo nessa tendência duas coisas assim muito fortes. É uma geração que fala com o mundo inteiro e ao mesmo tempo é uma geração que fala com ela mesma. Primeiro, tipo, o que eu quero, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero vestir, o que eu quero colocar nos meus cabelos, como eu quero arrumar os meus cabelos e muito mais como ela vai se comunicar através da rede social. Ela fala muito também da geração Z, a geração Z que está aí antenada, que está todo o tempo postando, mas ao mesmo tempo ela muitas vezes ela está só sendo cópia de alguma coisa, mas esta mulher de Darling, ela é uma mulher que tem voz e tem personalidade e ela usa o que ela quer mostrar. E a influência que ela sofre sobre essa geração é muito legal, um exemplo comum do salão. Que ela olha no seu Instagram, a foto, ela escolhe para fazer o cabelo dela porque ela gerou uma conexão através da rede social. Mas quando ela chegar lá no salão, ela quer algo específico para ela e melhor do que o que você já fez ali. Se você não entregar, esquece. Ali é Né? a rede social ela traz a cliente, mas ao mesmo tempo ela é uma ferramenta onde a gente tem um momento de captação da cliente, mas a fidelização, a entrega... Tudo se dá na cadeira. Tudo se dá na cadeira e muito mais com o que a gente está fazendo aqui, que é colher informação, que é estar atrás de tendência, de estar acontecendo esse movimento, vendo o que está acontecendo no mundo. O Essential Looks eu vejo meio como um grupo de pessoas pensantes que estão vendo o que está acontecendo no movimento mundial. Comportamento de figurino, de moda, de educação social, de acessórios, na parte cultural, na parte até política mesmo. Sim. Então, isso tudo movimenta e o Essential Looks compacta tudo isso e fala para os cabeleireiros como nós, tipo, cara, tá acontecendo isso e vai acontecer esse movimento, como o Darling está dizendo. Vai acontecer esse movimento dentro dos salões. Fiquem atentos. Então, eu acho que esse é a tendência que vem dizer para fechar com chave de ouro. É assim, fiquem atentos porque está acontecendo um movimento. Essas mulheres empoderadas, essas mulheres fortes, essas pessoas fortes estão chegando no salão e querendo o que é delas. Não o que você quer propor, ou o que a rede social, ou o que a revista, ou o que as passarelas estão dizendo. Exatamente isso. Darling Crows impulsiona o que é possível, liderando a mudança para todos, explorando a individualidade com cortes impactantes, silhuetas inovadoras e cores revolucionárias. Inspirado em como a geração Z é ela mesma e quer se destacar, esses looks podem ser usados em vários estilos e tem como objetivo fazer uma declaração à beleza dos cabelos. Bem-vindos à edição 1 de 2024 de Essential Looks. 2024 é um ano que promete e promove grandes mudanças embasadas no otimismo, no realismo e na ousadia.